Olá a todos e principalmente a todas que estão se conectando nesse momento aqui comigo. A gente vai esperar um pouquinho, eu vou tentar fazer hoje live junto no Instagram e no Facebook, mas eu não avisei, então vamos ver se vai dar certo. Olá a todos, Charlene Amarante, a Ninfa do Amor. Para quem estiver se conectando aí comigo, aí vai avisando se tá dando certo. Ainda meio perdida, se olha para um lado, se olha para o outro, mas vamos lá. Hoje a gente ficou de ter mais uma conversa das temáticas que eu abordo, a maneira que eu trabalho, né? E uma delas eu falo muito sobre corpo-vida. E até a provocaçãozinha hoje foi que acordar, né? Ele harmoniza o seu corpo-vida. E o que é esse acordar, né? A gente pode olhar para isso como também como utilizam como esse processo de despertar, ou também pensando na parte do corpo e na parte da vida, nesse acordar para os movimentos necessários. Então, quando a gente trabalha sobre esse aspecto, né, de olhar que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, mas que estamos aqui nesse corpo, ou também, né, vocabulário que eu utilizo é nesse templo sagrado aqui. Então, quando a gente começa a olhar para isso e ter essa consciência um pouco mais profunda sobre o teu corpo e a influência desse cuidado e desse olhar, o que interfere na tua vida, é sobre isso. Corpo vida, corpo, vida. Então, fazer esses movimentos, eles não necessariamente são um movimento físico. Vamos lá falar de uma atividade física que você gosta de fazer, como correr, fazer uma caminhada, ou, por exemplo, eu sou professora de danças também, né? Não é nesse aspecto que nós estamos falando. Né? Quando a gente está falando desse acordar o corpo, a gente está falando dos movimentos necessários, mas é de um acordar um pouco também a nível energético, a nível de eu parar e olhar daí para o meu corpo, vida, para a minha vida também, o que eu estou fazendo. Porque o que acontece? Em primeiro lugar, o nosso corpo guarda memórias. Então, às vezes tem alguma dor, né? Uma dorzinha em algum lugar, em outro, que eu não sei explicar. Que eu não sei porque tá acontecendo. Tem pessoas, muitas pessoas isso, porque eu sou terapeuta, então, nos atendimentos, nos relatos, né, as pessoas vêm falando que já foram no médico XYZ. Teve uma das últimas pessoas que eu pedi para trazer uma lista por onde já havia passado antes de chegar em mim. Deu mais de 35 lugares e não tinha conseguido resolver, porque estava olhando apenas naquele aspecto físico que eu falei anteriormente. Não estava olhando de forma holística para esse corpo. O holos é como todo. Então, quando eu entendo que eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana, faz toda a diferença. Aí a gente não vê partes separadas e a gente não vê só o material. Não vê só aqui. A gente entende que somos o holos, que fazemos parte de um todo.
muito bem-vinda. E quando a gente começa então a se olhar para esse corpo de maneira holística, ou então de maneira espiritual, vivendo uma experiência humana, a compreensão altera. A compreensão com que eu vou tratar o meu corpo, com que eu vou me olhar e com que eu vou olhar para a minha vida e também desenvolver as coisas, realizar as coisas, vai alterar. Muito bem-vindas! Para todas vocês que estão chegando nesse momento. Então, estamos falando aqui sobre hoje que acordar o nosso corpo-vida traz harmonia. Mas quando eu falo do corpo-vida, eu não estou falando só de maneira física. Eu estou falando com o olhar do holos, do todo, né? Holístico. E também falando do olhar que somos divinamente humanos, né? Então, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, isso altera. Aí eu volto ali quando eu falei que muitos, né? Que eu dei o exemplo de um dos atendimentos, que a pessoa tinha passado por muitos lugares, mas todos com esse olhar físico, estava com problema, né? No corpo dela. Aí quando eu fui olhar, né, a gente foi fazer a abertura do campo dela, o problema não era físico. O problema estava em outro lugar, né? Estava no campo espiritual, estava no campo energético, estava em ligações com outras experiências que ela tinha tido. Então, mas o corpo guarda memória e estava travando esse corpo. Que quando a gente vive no automático, porque daí às vezes a gente tem que cuidar para não ficar de forma automática, né? Então, quando a pessoa estava ali na sua forma automática, não estava compreendendo que ela fazia parte de um todo, desse holos, né? E que o que estava acontecendo com ela não era nesse nível. Então, quando a gente começa, aí vem o acordar, esse despertar de consciência. A live passada que eu fiz, eu falei exatamente sobre isso, sobre criar consciência. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar essa consciência de quem somos, de quem que estamos vivendo essa experiência. E sim, trazer para a matéria. A gente está vivendo na Terra, é para viver as experiências da Terra. Claro que tem pessoas que vão ser mais espiritualizadas, tem pessoas que vão hoje vão ter um olhar mais energético, tem outras pessoas que vão ter um foco mais no material, mas mesmo tendo um foco mais no material, eu ter essa consciência altera o meu fluxo. Porque daí altera a minha compreensão de vida, e porque daí altera inclusive a forma com que eu me relaciono com as coisas e com as pessoas, porque daí eu entendo que as coisas, por exemplo, elas também são materialização. E também, quando eu falo que eu sou divinamente humano, nós estamos falando da nossa natureza divina. Aí o meu olhar para a natureza também altera. Então, esse acordar inicial que harmoniza nosso corpo, vida, se faz muito necessário. Muito, muito, muito. Porque a gente começa aí sim olhar para nós, para as nossas situações. Todos nós temos, tenho certeza que vocês têm. Por mais que seja aí uma buscadora há muitos anos, né? Com sensibilidades, com desenvolvimentos, eu sou um ser humano, estou vivendo essa experiência, então também tenho as minhas questões de evolução para trabalhar. E é justamente essa percepção. Então a gente fala das viradas de chave.
viradas de chave de consciência. Então, a minha percepção sobre mim, sobre esse corpo-vida que eu estou alimentando aqui, né? Ele vai alterar. O que mais? Eu falei primeiro das dores de corpo, né? Mas, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui, as pessoas que vivem repetindo ciclos, né? Então, às vezes eu tenho um relacionamento tóxico, né? Vou pegar aqui para as mulheres que estão me acompanhando, né? Quem nunca? Às vezes teve um relacionamento tóxico e não deu aquela paradinha, não fez a lição de casa. Eu sempre falo nas lições de casa. E viu porque se conectou especificamente com aquela pessoa, quais são as tuas atitudes que te levaram a essa conexão e o que você precisa fazer, o que você precisa alterar para isso não voltar a acontecer, que muitos chamam de reforma íntima, que é uma microexpansão de consciência, que é uma virada de chave. Então, são várias nomenclaturas de acordo com as filosofias, né, que as pessoas utilizam, ou as práticas. Mas aí entra nessa questão do nosso corpo-vida, porque isso altera, às vezes, aí aquela dor no peito que não passa, ou aquela insegurança que se faz presente todo dia no meu dia a dia, né? Mas também no como eu caminho na minha vida, porque daí se eu não faço essa lição de casa, se eu não crio essa consciência, se eu não mudo o que eu tenho que mudar, eu vou andando e logo ali na frente eu esbarro na... a cara mudou, a pessoa muda, mas a situação ela permanece, porque você não fez a lição de casa. Aí você vai ter que revisitar tudo o que aconteceu novamente para olhar. E assim vai acontecendo. Então, quando eu trouxe essa temática do acordar, ele harmoniza corpo-vida, é justamente disso que a gente está falando. E eu falo a gente porque eu sei que sempre existe eu, mas eu trabalho com toda uma egrégora do Templo de Ser, né, que acompanham e que sempre estão junto. Eu acredito nisso, né, nos nossos amparadores, nos meus mentores, no quais eu dedico tempo e estudo, né, para as conduções. A gente que conduz ritualísticas, conduz o dançar essência, ele é uma vivência, são várias vivências ritualísticas na base da energia junto. Então a gente tem essa consciência e esse cuidado e respeito, né? Então eu sou a condutora, mas eu entendo que existe todo um grupo de acolhimento junto, né? E tenho certeza que vocês que estão se conectando, entrando, sempre tem uma pequena mensagem, uma coisa que nesse momento vocês já conseguem dizer, opa, isso foi para mim. E normalmente eu falo também que as coisas que mais incomodam, que diz, meu Deus, aquela lá é louca, ou ai, não gostei do que ela falou, quanto mais implicar dentro de você, porque você ainda não está na aceitação, mais é para você. E às vezes a gente já está num nível de aceitação, eu já entendo que não está dando certo, né? Às vezes a gente chega nesse movimento, né? A gente sabe que não tá legal, a gente sabe que precisa parar e olhar para alguma coisa. E quando eu falo isso, eu coloco a mão no coração. E sabe por que eu coloco a mão no coração? Porque a gente está trabalhando a partir do coração, né? Então muitas pessoas falam das curas e elas correm no mental e vão explicar como que a mente funciona e como que conecta e que
quer só cancelar alguma coisinha ali. Só que o que acontece? Se você não faz o corte energético de campo emocional, você vai caminhar um pouquinho mais ali na frente e vai esbarrar na mesma coisa. Porque nós temos o campo emocional, nós temos o campo mental, que são os mais pertos do nosso corpo físico, né? Além do duplo etérico, que é aquela duplo etérico, normalmente quando a gente foca muito de olhar para alguma coisa e você vê aquela auréola, né? Aquela coisinha, aura, aquela luz em volta. Mas depois desse já está o emocional e o mental. Então a interferência desses dois campos é muito grande. Não dá para trabalhar só com um. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas fazendo práticas totalmente voltadas para o mental e esquecem o emocional. Aí se você não trata o teu emocional e não corta os laços na bioenergia, no teu campo energético, logo ali na frente você vai também. Então, quando eu trabalho aqui hoje, eu parei para falar primeiro das coisas do corpo-vida, que é aqui a parte material, materializada de nós mesmos, mas com consciência e com trabalho no campo mente, emoção, no campo bioenergético e também no espiritual. Aí sim a gente começa a olhar mais completinho. Porque eu falei lá no início que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E é dentro dessa consciência que os trabalhos que eu desenvolvo, as conduções que eu faço são realizadas. Então, sempre partir lá de cima para baixo, mas consciente que nós vivemos aqui na Terra. Então, não é só para olhar e ficar voando lá, é para vir para a Terra e fazer lição de casa. E assim, a gente vai olhando. Hoje também fiquei de falar um pouquinho, tudo isso que eu estou falando está dentro do Dançar Essência, né? Que é são 12 estações que eu chamo de desabrochar do ser, né? Então, são 12 encontros com a minha condução e com a condução aqui da egrégora junto, e que perpassa. Aí a gente vai adentrando esses espaços, né, esses lugares sagrados dentro de vocês, que tem as lições de casa para fazer. Então, às vezes, eu, Charlene, aqui, né, como eu falei, eu também sempre tenho lições de casa, me pegando de exemplo, né? Então, eu, Charlene, aqui tenho uma lição de casa para fazer, mas cada um que vem se conectar, né? Até porque no Dançar Essência eu estarei como condutora, as minhas lições eu faço em outros momentos, vem com a sua própria questão. As temáticas, elas são de maneira gerais, para que você consiga, dentro daquela, vamos pegar a primeira que eu expliquei, que é a consciência. Aí eu tô falando sobre consciência, alguém tá pensando sobre relacionamento, alguém tá pensando sobre negócio, sobre empreendedorismo, outra pessoa está pensando sobre a família. É a consciência que ela, naquele momento, precisa desenvolver, trabalhar e fazer as lições de casa. E isso que é bacana, porque gera muito troca. Então, às vezes, dentro de um grupo, quando a gente faz os grupos, uma pessoa tem uma experiência que pode auxiliar a outra ali. Mas também podem vir 3, 4, 5 com a mesma temática. Ou olhando o mesmo problema a ser resolvido. Para a gente aqui não é problema, ele é um sintoma. É o que está acontecendo no momento em que precisa olhar. E se junta ali as 3, 4, 5 pessoas com a mesma temática. E a gente vai olhar reto para aquela temática ali. E as 3
4, 5 vão se dar as mãos, mesmo que seja a distância, mas a gente sabe que energia não tem limite. E que eu falo que ali a mágica vai acontecer. Ou seja, é onde o processo de cura vai começar a florescer dentro de você. E por isso 12 estações de desabrochar do ser. Dançar essência não é a dança como vocês me veem com as rosas espiraladas, dançando danças ciganas, né? Quem acompanha, acompanha meus trabalhos. Dançar essência são vivências xamânicas e através, sim, do movimento do corpo. Por isso, se dançar essa dança cósmica que o nosso corpo faz, mas não existe um como vai ser feito. Às vezes vai acontecer algum momento que você pode travar e esse travar, ali você vai entender o que está acontecendo com você, porque a mensagem vai ser forte, vai vir. Assim como vai ter outro momento, por exemplo, que teu corpo vai, vocês podem ver que eu tô quase dançando aqui, que é esse movimento, né? Esse movimento que a gente vai fazer. E você vai sentir que você flui melhor. Aqui eu fluo melhor. Aqui bicho pegou. Aqui eu preciso revisar. Aqui eu tenho que me olhar. Às vezes, também falando nessas dores que eu disse ali, que às vezes a gente carrega e que nem sempre são físicas, a maioria são emocionais, né? Dor física é como, por exemplo, o acidente que eu tenho desse lado aqui, que veio um carro e eu estava no lado do passageiro e o carro bateu, né? Então eu tenho esse lado, não chegou a quebrar, mas fiquei algum tempo meio mobilizada. Isso faz muito tempo atrás, mas isso daí, aí sim, foi de um processo físico, né? Literalmente uma batida de carro que aconteceu, uma dor física. Mas uma dor emocional é aquele relacionamento que não deu certo. É aquela briga com o pai e com a mãe, né? Às vezes que eu tive um desentendimento, ou que eu cresci em processos familiares que não foram dentro da minha consciência, não foram interessantes, mas que eu não consegui soltar e eu fico remoendo. Isso é dor emocional. Isso afeta o meu corpo-vida, porque afeta a minha caminhada. Às vezes eu quero fazer alguma coisa e eu fico pensando, mas e o que os outros vão falar? E isso afeta corpo-vida. Isso é a desarmonia. Então, a gente está olhando justamente para tudo isso, para você cada vez mais aprofundar, porque quando eu busco autoconhecimento e me permito a coisas como essa, como dançar essência, que vai te desenvolver, aí sim, aí sim eu vou me conhecendo mais, ou seja, vou olhando para minha essência divina, vou cada vez mais tendo esse entendimento de quem eu sou, que eu estou passando por uma experiência. E sabe que essa primeira consciência eu já gosto de dar antes, até para ver se você se conecta com o meu jeito, né? Você me conhecendo, entendendo como que eu sou, entendendo como que eu vislumbro, como que eu sinto, como que eu percebo e como eu vou conduzir. Então, para mim, sim, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e que a gente tem que viver essa experiência da melhor maneira possível. Eu sempre brinco, né, com as minhas rosas, que são quem estão no dia a dia aqui comigo, que a gente se joga literalmente na vida. Às vezes dá certo, às vezes tem coisas que a gente escorrega e precisa aprender. E isso acontece com todo mundo. Então, é também aprender a errar.
Eu trabalho com mentorias também, de propósito, de criatividade, inovação. E dentro da inovação a gente fala sobre o teste, erro e acerto. E esse teste, erro e acerto te traz uma leveza, porque você sabe que é uma continuidade e você para de exigir essa perfeição. Principalmente, eu vou pontuar aqui com as mulheres. As mulheres, elas querem fazer tudo muito perfeito. E às vezes não dão conta. E às vezes aí deixam de fazer ou deixam de iniciar, porque querem fazer só quando tiver tudo certo. E nem sempre isso acontece. Então, quando eu falo de teste, erro, acerto, eu estou possibilitando que eu vou começar e fazer o melhor que eu consiga naquele momento com o que eu tenho. E é assim que a gente caminha. É assim que a gente vai acordando esse corpo, vida, e trazendo mais harmonia, um passo atrás do outro. Não existe milagre, meio contraditório eu falar sobre isso, porque em campo espiritual a gente acredita nos milagres, acredita que a fé, ela traz a resolução, e que a gente está sempre olhando nesse exato momento para o passado, vislumbrando um futuro, mas estando presente no aqui e agora. E essa presença faz diferença. É a gente estar inteiro, estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso a gente vai acordando dentro de nós todas aquelas partes que eu estava jogando para baixo do tapete, que eu estava fingindo não ver. Um dia eu resolvo aquilo que eu me questiono muito dentro de mim, que às vezes eu não quero falar nem para mim mesmo, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho pavor, porque eu tenho raiva. E ter raiva é normal. Nossa, como é normal isso? É humano. E às vezes a gente fica buscando essa perfeição e deixa de ver que a gente tem essas coisinhas também dentro de nós. E que se eu souber utilizar essa energia de raiva, que ela é trabalhada muito aqui nessa região, que é o elemento fogo, eu posso fazer uma virada de chave e ser combustão para resolução, para fazer algo que eu queria muito e não consigo. Então, às vezes é a gente se permitir olhar, sabe? Olhar e se conhecer, né? Eu falo que às vezes a gente não começa, né, essa busca porque acha que o bichinho vai ser muito feio. Bichinho interno, a essência, acha que vai ser muito feia. E quando você começa a olhar de verdade para você mesmo, você vê que você é um ser normal, com seus pontos altos, seus pontos baixos, caminhando na Terra em plano de evolução. E que cada um aqui, a gente sabe que existem esses planos que a gente faz. Por exemplo, eu tenho consciência de uma lição maior que eu vim desenvolver nessa vida. Espero, eu sempre falo que eu ainda espero que até no final eu consiga. E estou me desenvolvendo para isso. E eu fazer essas lives, nessa primeira vez onde o Dançar Essência vai ser online, então esse é o convite, independente de qual município, de qual lugar você está, você vai conseguir estar comigo. Isso faz parte desse meu desenvolvimento. Estou muito feliz, porque o Dançar Essência em si, né, esses encontros vivenciais de autoconhecimento para a essência,
O primeiro eu fiz em 2018, mas sempre foquei muito em pessoas no plano, né, presencial, nos pequenos grupos, que é a maneira que normalmente eu conduzia, né? E nesse momento, então, estou lançando pela primeira vez ele de forma online. E eu convido para que vocês, né, quem sentir no coração que chegou o momento de ter essas paradas, né, nessas estações de autoconhecimento e olhar todas essas questões que serão provocadas e que só você sabe aí o que vai ser, porque normalmente a gente já sabe o que está buscando, a gente já sabe pelo menos qual que é o incômodo, né? O que está me incomodando nesse momento? É para isso que você vai se colocar, porque esse é o teu desenvolvimento. E então eu convido para que vocês participem. A intenção é começar agora na segunda semana de junho. Ele sempre acontece uma vez na semana. A gente vai agendar, vai ser pelo Zoom, né? Eu quero poder ver e conhecer todas as pessoas, até para poder orientar da melhor maneira possível. Vai ficar gravado para poder refazer, né? E de uma forma totalmente acessível, né? Tenho certeza que vai ser uma honra para mim estar conduzindo e também que vocês façam parte desse processo comigo, né? Dizendo e pontuando também para que a gente realmente, para que eu me desenvolva na parte online, mas principalmente para que eu entregue o melhor para vocês, né? Então, por isso que eu estou fazendo essas lives, para vocês conhecerem um pouquinho, né, sobre o que está sendo trabalhado no Dançar Essência. Então, essa harmonização dentro desse olhar, né, holístico do holos, que somos um todo, né, a gente vai harmonizar o corpo-vida, ou seja, o meu corpo, esse templo sagrado, né, aqui a Charlene, mas que isso influencia a dinâmica de como acontece o meu dia a dia, e isso é muito sério, porque quando a gente se trabalha, né, então trabalhando aqui mente e a emoção junto, porque, meu Deus do céu, às vezes a gente tenta focar em alguma coisa, mas aqui não tá legal, bah. Aí aqui fica batendo, e você não consegue ir pra frente. Só que daí se você só ficar organizando no mental, não vai funcionar, porque você precisa trabalhar teu emocional, porque você precisa trabalhar no teu campo energético. A gente chama de bioenergia. E é isso que dentro dessas vivências, né, que são jornadas xamânicas, a gente vai fazer juntos. Através de induções, né, com a música e todas as atividades que eu vou propondo para vocês. E sempre muito através, então, desse corpo vida, porque pensando que nós fazemos parte do todo, mas também que nós somos o nosso universo. Dentro de vocês existe um universo inteiro. E é para isso que a gente vai olhar. E esse é o convite para que você olhe para o teu universo. Porque às vezes a gente fica questionando, remoendo situações, coisas, fatos e fica olhando para o outro. Ah, mas aquela pessoa fez isso e aquilo é outro. Mas e você? Tudo acontece a partir do teu universo. Acontece a partir de você. E é por isso que a gente vai olhar. Por isso dançar essência.
porque é para dentro. Sempre falo para as pessoas, quer vir comigo? Vem, mas você vai aprender a olhar para dentro. Vai buscar, junto, estarei junto, mas é esse autoconhecimento e desenvolvimento. Gosto de frisar que é lá de cima, mas vamos cair para baixo e vamos trazer para a prática. Porque aí sim você traz para a tua vida, né? Por isso que eu tô batendo tanto no corpo vida. Aí você vê a diferença acontecendo. E é isso que precisa ser feito. Mas de forma estruturada, séria, mas também muito amorosa. Entendendo que cada um tem uma coisa para trabalhar. Que cada ser tem um questionamento interno. E esse é o meu respeito para com vocês. Para que vocês tenham essa segurança que eu estarei junto, né, na condução para olhar. E que se precisar na energia, eu seguro na mão. E que se precisar, eu dou o puxão de orelha também. Então, é dentro disso, né, que vamos trabalhar. É olhando em 12 encontros. O 12º encontro, o último, a gente fala que é um rito de passagem. Desses outros encontros, de tudo que você se desenvolveu. No último, você vai fazer esse rito para também como finalização desse processo que passou. Porque assim como a gente abre, né, a gente precisa ter consciência que também precisa fechar. Porque o que acontece também? Por que é importante falar que o 12º é o rito de passagem, é esse fecho? Porque muitas pessoas começam a abrir portas e janelas internas com coisas que não estão legal dentro de si, com esses questionamentos que a gente acabou de falar, e às vezes só abre. Seja da qual maneira, alguns buscam as medicinas, vão lá, olham, abriu a porta. Alguns vão a algum psicólogo uma única vez e não voltam, abriu a porta. Ou vem com a Charlene aqui, prática terapêutica, se bem que eu não atendo apenas uma vez, o meu mínimo é 3, já por isso. Mas digamos que fosse uma vez, foi com uma terapeuta, abriu a porta. E você vai abrindo a porta. Ou alguém, e não precisa ser só com profissionais. Às vezes alguém vem e fala alguma coisa para você na rua e aquilo passou invertido em você, dentro de você, e abriu a porta. Mas toda vez que eu abro alguma porta, eu preciso olhar para ela, eu preciso fazer a lição de casa que ali dentro está, e eu preciso encerrar o ciclo e fechar, para que a minha caminhada seja mais leve. E por isso eu falei da importância de a gente olhar mente, emoção, campo bioenergético também. Porque senão você vai só para o processo mental, não trabalha o emocional, não desvincula na bioenergia e repete ali na frente. Não é isso que acontece com vocês? Vivem repetindo. Então, dentro dessas estações que a gente vai fazer, cada uma é um tema diferente. Eu provoco lições de casa, e isso que é interessante, que pelo Zoom eu vou poder ver vocês também. A gente vai ter o grupo de convívio no WhatsApp, como uma comunidade, para a gente conversar também. E ali é o nosso campo neutro, seguro e confortável, onde todo mundo é igual. Ali não tem alguém
num nível melhor que o outro, essas coisas. Não, 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 não. Todos nós estamos evoluindo. Eu sou a condutora, a que caminha e que vai dizendo, por aqui, gente, por aqui, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. E se você permitir, é isso que eu vou fazer. Vou abrir as portas para você. Vou conduzir. Mas as lições de casa, vamos ser responsáveis. Cada um tem que fazer a sua. Se tem dúvida, com certeza estarei ali. Com certeza vou auxiliar. Mas você também precisa ser responsável e fazer a sua parte. E lá no final, a gente fecha uma porta gigante. Claro que dentro de cada encontro a gente abre e fecha as portinhas, as janelinhas, e no final fecha a porta grande. E se tiverem perguntas, me perguntem, né? Eu tô tentando trazer cada micro tema por vez, né? Mas tem, eu acho que o mais importante é quando você sente esse chamado, não é saber qual é o tema, é entender se isso é para você, é se questionar, eu quero olhar para mim, o que eu tenho agora para resolver? É isso que você precisa parar e pensar. Sentir o que está me incomodando e se dá essa permissão de olhar. Esse é o ponto de virada. Esse é o teu passo inicial. Você parar, tirar esse momento e se questionar. Usa a mente e usa a emoção, né? Porque a gente às vezes tem essas briguinhas da razão e da emoção. A razão vai dizer, não, tá tudo certo. E não tá. E a emoção vai dizer, mas ai, eu sinto um desconforto aqui. E é olhar para esse desconforto e dar a voz a ele, permitir que ele apareça. É isso que vocês precisam. E principalmente é entender que a gente vai movimentar através do corpo. Então vai ter que ter um espacinho. Aqui atrás de mim tá a minha sala, mas é um espacinho pequeno. Eu falo, se você conseguir dentro de um espaço, conseguir ficar com os braços abertos e sobrar uma pequena área em volta, é o suficiente. Claro que se tiver maior, melhor. Mas se você tiver um espaço onde você fique com os teus braços abertos e se você no giro que você não bate em nada, tá tranquilo, porque sim, há momentos que você vai sim se movimentar, porque o teu corpo vai pedir por isso. É através do teu corpo que os movimentos irão acontecer. E esses movimentos não vai ser só para o teu corpo físico. Esses movimentos vão parar na sua vida, porque você vai estar liberando carga mental, carga emocional, carga espiritual, vai estar fazendo os rompimentos ou as ligações energéticas que precisam. A gente reforça muito os rompimentos, porque normalmente às vezes são coisas que a gente não quer mais. Mas e quem não quer também atrair coisas boas? Porque toda vez que eu faço, vamos pensar aqui num banho. Se eu tiro alguma coisa de mim, eu tenho que repor. Porque se eu deixo esse campo vazio, qualquer coisa vem. Então aqui a gente já vai provocar esse preenchimento de forma harmônica. E por isso que eu estou batendo tanto na tecla desse harmonia corpo-vida e que vai do corpo, né? Vai mente e emoção, vai campo bioenergético e vai olhando para nós como holos, como seres espirituais, vivendo essa experiência humana. Para que você entenda que nem tudo vai passar exatamente ali pela tua consciência naquele momento. Às vezes vai passar pela tua inconsciência. Mas ali na frente depois de um tempo, você vai fazer um estalo na tua vida e vai dizer, opa,
Mudei. Consegui dizer um não de forma mais firme. Ou consegui me permitir, consegui dizer sim para algo bom para mim, que antes eu achava que eu não merecia. Quantos de nós perdem coisas porque acham que não é para nós? E o universo tá te colocando ali, na tua frente, para você. Só falta você dizer sim. Então, esse é o como, essa interação do Dançar Essência. Quem quiser fazer parte pode me chamar no privado, eu dou mais explicações, né? Vai ser via uma plataforma, os encontros, então tem login, senha, tudo certinho, para entrar no teu espaço seguro. Vai ter esse grupo de convívio, né, dos encontros, vai ter as lições, as provocações, eu falo que são provocações conscientes, as lições de casa, para vocês fazerem. E vai ter essa jornada linda para se olhar, para olhar para a sua essência, para se entender quem é você nesse momento, quem é você, o que você está fazendo, porque é essa consciência que você vai criar. É sobre você. E a partir daí, os movimentos da tua vida. Como é a primeira vez que eu vou estar fazendo online, então fiz uma super promoção. Agora é um momento vendas que a gente tem que aprender a fazer também. E opa! Então, normalmente, eu sempre fiz ele presencial, né? O valor que eu sempre cobrei desse programa dos 12 encontros para cada pessoa que vinha aqui, né? Eu estou em União da Vitória, Paraná, divisa com Porto União, Santa Catarina, então são 2 municípios e 2 estados ao mesmo tempo. Mas o valor que eu sempre cobrei é de R$600 por pessoa. E para fazer esse movimento inicial, para eu ter esse aprendizado online, que eu estou convidando você para fazer comigo, o valor vai ser mais acessível que isso. O valor, eu vou direto ao valor, tá? O valor vai ser R$197. Então, fica o convite para que vocês se permitam a fazer esses 12 encontros que tenham certeza que fazem diferença na vida. É um programa de aprofundamento, é para quem realmente quer olhar para dentro, para o interior, que sente que está precisando desse momento ou que se permite a se conhecer melhor, porque quanto cada vez mais eu me conheço, eu dou um passo a mais na minha evolução e também nas coisas boas, né? De uma vida mais leve e mais plena, que é isso que a gente merece, uma vida mais leve e mais plena. Então, muita gratidão, e se ficou alguma dúvida, pode me chamar no privado, mandar mensagem ou colocar nos comentários que eu vou estar respondendo. Até mais!